Muito boa tarde. Vamos seguir a nossa programação com as principais notícias do Brasil desta terça-feira. Milhares de dados de clientes de agências bancárias do Brasil inteiro vazaram. Todos são microempreendedores. O Banco Central informou que ainda não sabe como isso aconteceu, mas garantiu que ninguém perdeu dinheiro nesta manobra típica de hackers. O Banco Central informou que o problema aconteceu após uma falha de segurança no sistema de uma única instituição de crédito. E aí foram vazadas informações vinculadas a 46 mil chaves Pix. Mas seriam apenas informações cadastrais, como nome, CPF, agência ou número de conta. E não aqueles dados mais sensíveis, como senhas ou saldos. A nota divulgada pelo Banco Central ressalta que as informações obtidas não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras. De acordo com a entidade, o incidente ocorreu no período de 1º de janeiro a 22 de fevereiro deste ano. Com isso, esse foi o 6º vazamento de dados desde o lançamento do Pix, em novembro de 2020. O BC informou que o caso atual será apurado e que vai aplicar as sanções previstas na regulação. Agora, para aquelas pessoas que tiveram seus dados vazados por meio desse incidente, o Banco Central avisa que elas serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo Internet Banking de sua instituição de relacionamento. Então já fica o alerta de que não será usado nenhum outro meio de comunicação aos usuários, como, por exemplo, chamadas telefônicas, aplicativos de mensagens, SMS ou e-mail. No dia 28 de março acontece mais um leilão com mercadorias e veículos apreendidos ou abandonados da Alfândega da Receita Federal do Brasil. Nessa nova edição, os itens disponíveis vão desde meias, bermudas, a poltrona reclinável e caminhões. Os lances, que serão nos dias 26 e 27 de março, terça e quarta-feira da semana que vem, de forma eletrônica, devem ser feitos para os lotes fechados. O mais barato pode ser arrematado a partir de R$ 200 e o mais caro por, no mínimo, R$ 1,5 milhão de reais. Mas este só para pessoas jurídicas. Pela primeira vez, os 129 lotes do leilão serão expostos no saguão do Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. E o Brasil já registrou 54 ocorrências de acidentes aéreos só este ano. De acordo com a organização internacional dedicada à segurança da aviação, Flight Safety Foundation, 24 pessoas morreram. Se comparado com o mesmo período do ano passado, foram 13 óbitos e 56 ocorrências. Dessas que foram registradas em 2024, pelo menos 20 são registros de quedas de aeronaves. Os outros incidentes de voos envolvem pouso forçado, colisão com pássaros e problemas no motor. No mundo todo, o site da organização computou 842 ocorrências e 273 fatalidades neste ano. O dia a dia dos moradores de 14 comunidades do Rio de Janeiro ficou mais complicado. Além da luta diária pelo transporte, atendimento médico e emprego para levar o pão à mesa, não podem esquecer de deixar o dinheiro separado para traficantes e milicianos. Tudo em nome da segurança. Em constante conflito, moradores de 14 comunidades da Zona Oeste da região do Rio são obrigados a viver presenciando embates entre milicianos e traficantes na região. Eles são subordinados a uma realidade de violência e opressão e afirmam que sofrem abusos cometidos pelos dois lados criminosos, além de serem obrigados a pagar taxas para traficantes e milicianos simultaneamente. Preocupados em perder o território, os milicianos passaram a explorar ainda mais os moradores que ainda estão sob o domínio deles. Em Rio das Pedras, por exemplo, uma das comunidades da Zona Oeste, último reduto da milícia na região, já existe até a inflação da bandidagem. Muitos moradores consideram que morar na região ficou insustentável. Enquanto isso, a população alega que as autoridades de segurança atuam com medidas paliativas e dizem se sentirem descuidados quando o assunto é segurança.
Durante essa guerra, o Comando Vermelho conseguiu dominar os territórios que eram controlados por milicianos e, atualmente, estão perto de fechar o que chamam de Cinturão do Tráfico, que, segundo eles, vai funcionar como escape para possíveis operações policiais na região. E vamos agora com o Minuto da Economia de hoje. Se alguém acha que é mentira, não é. Em um país tropical como o nosso, com muitos mais dias de calor do que de frio, já teve supermercado colocando à venda botas, roupas para neve e esqui. Devem estar lá até hoje. Este é apenas um exemplo para justificar o fechamento cada vez maior de lojas de grandes redes de comércio varejista. É falta de análise do que o consumidor realmente precisa e principalmente do que naquele bairro, cidade ou estado vai levar. Porque não adianta oferecer carne bovina fresquinha com preço baixo em um local onde só moram vegetarianos. A conclusão sobre o motivo da redução do número de lojas é de vários especialistas. E é fácil concordar com eles, sem contar que na hora de maior precisão, o imediatismo pode ser atendido pela internet e dá ao consumidor torcer o nariz e virar a cara sem ofender o vendedor. Até porque não tem ninguém vendo. Estes casos lembram os nossos, quando fazemos uma compra ou outra embalados pela emoção. Achamos bom e depois nos arrependemos. Pagamos as prestações e recolhemos a carteira. É por isso que, segundo a Associação Brasileira dos Varejistas, o setor deverá encerrar o ano com uma queda de quase 2%. Para as grandes lojas, resta a alternativa de recolher o esqui e sair de mansinho. A progressão continuada de ensino já provou que tem dois lados para colocar na balança responsáveis pelo setor. Para evitar a evasão, os alunos não repetem de ano, mas quando têm que mostrar se aprenderam direito as lições, ficam devendo uma simples resposta correta. No Brasil, a progressão continuada, programa em que alunos com baixo desempenho escolar não reprovam, diminuindo assim a evasão, foi adotada a partir da criação da LDB, Lei de Diretrizes e Bases para a Educação, em 1996. A legislação possibilitou o uso do sistema de progressão escolar, mas não o tornou obrigatório. Em 1998, São Paulo foi o primeiro de 9 estados brasileiros a aderir a este sistema, implantado em toda a rede pública estadual de ensino. Porém, inúmeras são as críticas feitas por pais e também professores, já que ao invés do aluno repetir de ano, caso não atinja as notas esperadas, a reprovação só acontece após o final de cada ciclo, que dura em torno de 3 anos. Estudos apontam que a evasão realmente diminuiu, porém um outro problema surgiu. O do aluno que chega até o final do ensino fundamental, por exemplo, sem ao menos ter conhecimentos gerais básicos. De acordo com a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, embora existam estudos que apontem benefícios do uso de repetição a cada série, em países em desenvolvimento, isto gera mais danos do que vantagens. Distrito Federal e Santa Catarina começaram hoje a vacinar as pessoas contra a gripe. O aumento constante dos casos preocupa as autoridades de saúde do país, principalmente porque o vírus que está circulando também provoca síndrome respiratória aguda. Santa Catarina já sai na frente na questão de vacinação contra a gripe esse ano. O estado que costumeiramente, infelizmente, registra altos índices de problemas com doenças respiratórias, inclusive nesse momento a bronquiolite em crianças está sendo aí constatada em diversas regiões do estado, como também casos de síndrome respiratória aguda grave, o que tem feito com que os hospitais tenham um fluxo muito grande, principalmente das crianças, e os setores de internação e UTI também têm uma alta circulação. Por isso, através da DIV, a Diretoria da Vigilância Epidemiológica, a Secretaria de Saúde resolveu antecipar, junto com o Ministério da Saúde, a vacinação contra a gripe. Desde essa segunda-feira, já estão sendo distribuídas as doses destinadas a Santa Catarina e até sexta, a DIV pretende já ter abastecido todas as regiões de Santa Catarina. Com isso, cada região
que receberem o seu número de doses, já começa a aplicação imediatamente. O dia D de vacinação aqui no estado acontece no próximo dia 13 de abril, fazendo com que a movimentação aconteça. A expectativa é que mais de 3 milhões de doses sejam aplicadas, o que corresponde a 91% do público-alvo. Então, portanto, Santa Catarina já sai na frente na questão imunização contra o vírus da gripe. De Santa Catarina para a Hit TV, repórter Michele Veiga. E essa edição fica por aqui, mas eu volto com mais notícias ao vivo para você no Jornal das 22. Te espero. Obrigada pela companhia. Tchau.